Semana passada eu vim aqui, mas faz tempo que eu não visito essa plataforma aqui, né? Verdade? Estava num grande volume de trabalho. Viajei o Brasil, um bocado de lugar, tudo bate e volta, irmão. Bate e volta. Chego ali e volto. Chego lá e volto. Olha, perdi praia, perdi um bocado de lugar aí, bonito onde eu fui, hein? Ó, para você ter uma ideia, fui no Ceará, fui em Pernambuco, fui no Rio Grande do Norte, fui em Maranhão, fui em Brasília. Existe aquele lugar mesmo, Brasília existe. Fui no Rio de Janeiro, fui na Bahia, fui no Paraná, fui em Santa Catarina, fui no Rio Grande do Sul. Tudo pinga-pinga, vai lá e volta, vai lá e volta. Se meu chefe, eu vou falar uma verdade para você, viu? Mas um dia eu vou para viajar pelo menos uns 15 dias em cada lugar desse. Lugares maravilhosos. Só para você ter uma ideia, eu fui num lugar chamado Pernambuco, Recife, já viu falar? E os tubarões tudo lá dentro da praia, assim, chamando o povo para entrar no mar. Ninguém entrava no mar, irmãos. Será que era medo do tubarão? E uma baita placa lá, não se aventure em entrar no mar. Tem tubarão aqui. É engraçado, né? Eu fiquei assim, extasiado. Uma baita praia tão linda, ninguém. Mas nem na calçada estava andando. Acho que os tubarões estão invadindo a calçada já e levando o povo para dentro do mar. Mas é sério, né? Vamos lá, meus irmãos, ministrar a palavra de Deus para vocês. Confesso que ministrar a palavra não é algo tão simples, principalmente quando você tem aquela incumbência, aquela responsabilidade de não trazer qualquer coisa aos irmãos. Você fica preocupado, o que eu vou falar, o que eu vou dizer. E a gente procura em Deus uma conexão com o Senhor para que Ele nos dê uma direção para que a gente fale segundo o seu grandioso, beneplácito poder. Então a gente tem que se preocupar, qualquer pregador precisa se preocupar em ministrar a palavra. A aula prática do Rema, acho que vocês que se formaram esse ano se saíram tremendamente bem. Eu não fui lá conferir, mas eu ouvi dizer que cadeira voaram lá. Mas é isso aí. É a responsabilidade de se pregar a palavra. E principalmente o tema que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre algo que pouco estão se falando nos últimos dias. Muito pouco mesmo. Parece que as igrejas estão se esquecendo desse discurso, desse tipo de ministração. Mas de maneira em geral, tanto as pentecostais, quanto as neopentecostais, quanto as outras igrejas tradicionais, não estão se falando mais na volta do Senhor Jesus, irmãos. Parece-me que nós, cristãos, de maneira em geral, tomamos uma anestesia, estamos assim, um tanto que anestesiado mais ou menos como eu nunca fiz, mas já acompanhei pessoas, já acompanhei esses dias o meu filho, para fazer uma espécie de uma endoscopia. Endoscopia é horrível aquele negócio. A pessoa parece estar dormindo, parece estar acordada, e está meio sonolenta, e uma pessoa anestesiada. Parece-me que nós cristãos estamos meio que anestesiados com tantos acontecimentos, que se nós fôssemos planilhar esses acontecimentos, chegaríamos a um denominador comum de que o Senhor falou tudo aquilo cabalmente, sem tirar nem pôr, sem nenhum rodeio. Ele foi claro demais
nas suas orientações. Nós estamos mais ou menos assim, às vezes, alegres, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, junto deles o Senhor Jesus caminhando aquele caminho, e Jesus discorrendo, falando com eles sobre os acontecimentos que haveria de acontecer quando o Messias chegasse, eles ouvindo atentamente, o coração deles pegando fogo, e eles não percebiam que quem estava caminhando com eles o tempo todo era o próprio Senhor Jesus. Eles só descobriram quando Jesus fez que ia um pouco mais para frente, e eles constrangeram Jesus a entrar na casa com eles. E no partir do pão, o jeito único de Jesus de partir o pão, descortinou os olhos daqueles homens. E eles, era o Senhor que estava conosco. Irmão, nós estamos assim. A gente está perdendo, muitos de nós, do qual eu também me incluo. Eu não estou me excluindo disso, eu me incluo nisso. Estamos perdendo o time, estamos perdendo o tempo, estamos perdendo a passada, estamos perdendo o momento. A gente não está se atendo a um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. E literalmente nós estamos, irmãos, nos embaraçando e deixando-se embaraçar com negócios dessa vida. Conforme o apóstolo Paulo orientou Timóteo, dizendo que aquele que milita, aquele que está na batalha, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida. Mas quantas das vezes eu me embaraço, você se embaraça, nós nos embaraçamos com negócios dessa vida. Às vezes até, pasmem, negócios lícitos. Não estamos falando de ilicitude aqui. Nós estamos falando de algo lícito, como por exemplo o trabalho. Como, por exemplo, algo que você precisa fazer. Mas, irmãos, é tantos trabalhos que a gente tem que a gente acaba por perder o time, acaba por perder o tempo, acaba por perder aquela preciosidade de estar com o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? É um tempo que nós precisamos equalizar a nossa visão, equalizar a nossa audição, melhorar a nossa performance, pois nós estamos, irmãos, de uma forma, vamos dizer, muito, fora de compasso. Quando eu digo isso, eu não estou falando da igreja A, B, C, eu estou falando dos cristãos de maneira geral. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se esse tempo, desse fim que estamos vivendo, se não fosse abreviado, enganaria até mesmo nós, os escolhidos. Uau! Que coisa, né, meus irmãos? Vamos lá, vamos tomar por base aqui para nós caminharmos na palavra, por gentileza, Mateus capítulo 24. Eu quero que você mantenha aberto esse capítulo 24 de Mateus, o versículo de número 15, aliás, 3, não 15, versículo de número 3 de Mateus 24. Você achou aí? Vamos ser mais ligeiros, irmão. Vamos embora. Tá vendo? Marquinhos, botou aí? Ó, rapaz, mas que coisa. Mateus 24, versículo 3. E agora? Hã? E agora, irmãos? Então vamos lá. Estou esperando vocês falar isso aí. Vamos lá. Princípio das dores. Jesus Cristo orientando os seus discípulos, logo após ter saído do templo, e os discípulos ali abismados com a estrutura do templo, e dizendo ao Senhor, mestre, o senhor viu que estrutura de templo é essa? Parafraseando. E Jesus disse, olha, em verdade vos digo que não ficará sobre esse lugar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus começa a discorrer a explicação daquilo que ele disse, ali no Monte das Oliveiras, no versículo 3,
Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele seus discípulos em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Amém, queridos? Que texto divino, maravilhoso, e que em nada se contradiz com muitos outros textos da palavra. Jesus ensinando, o próprio Jesus ensinando aos seus discípulos acerca desse princípio de dores. Nós, quando aceitamos a Jesus, eu vou falar do meu caso em específico, quando a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa me discorrendo sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre o poder do Evangelho, e ela me explicando acerca de um acontecimento universal, de qual eu nunca tinha ouvido falar, eu só tinha, à época, 19 anos de idade, e eu ouvi pela primeira vez essa palavra, arrebatamento. E ele começou a me descrever o que seria essa palavra, o que seria este acontecimento mundial. E aquilo me deixou de uma forma assim tão interessado. E como me incluir naquilo, ele me disse, a pessoa me disse, que eu poderia incluir, que eu poderia estar incluso naquele grandioso acontecimento universal, desde que eu aceitasse a Jesus como meu único e suficiente Salvador. De verdade, em primeiro momento, eu não o fiz, mas aquela ministração, aquele ensinamento foi tão perturbador, que a minha mente ela só processava isso, a volta de Cristo, a volta de Cristo, a volta de Cristo, arrebatamento, que Ele virá buscar o seu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor, estaremos com Ele nas nuvens, estaremos para sempre com Ele. E aquilo não saía do meu coração, irmãos, era algo que me perturbava, aquilo fervilhava dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como pode ser isso? Como será isso? Mas eu não me rendia a entregar a minha vida para ingressar a esse time que estava esperando ao Senhor Jesus Cristo. Naquela época, eu estou falando de algo de 40 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez o Evangelho de Jesus Cristo. Algo tão extraordinário, irmãos, que eu queria porque queria me incluir naquilo. E só a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus e me aprofundei em estudar a palavra acerca desse tema, a ouvir ministrações acerca desse tema, esse negócio aí que tomou realmente vida dentro do meu ser. O arrebatamento. Eu não sei vocês, irmãos, mas a igreja de 1900 lá vai, em La Fitalina, lá para trás, falava muito em arrebatamento. Demais! De cada 5 ministrações,
4, sossegado, era arrebatamento. E o que foi que deu que a gente se perdeu, se podemos dizer assim, ao curso desses anos, que não estamos falando de muitos anos, estamos falando de poucos anos. Hoje em dia parece que não se fala muito sobre isso, porque isso de bate-pronto, quem ouve falar em arrebatamento, olha só, quando você pega a palavra de Deus e verifica lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que trata do arrebatamento, irmãos, aquilo que Paulo escreveu, parece, se você assim olhar, assim, bem pormenorizadamente, parece enredo de filme. De Steve Spielberg ainda. Não é de qualquer cineasta, não. Olha só, a palavra diz que esse Jesus, primeiro ele fala, não, de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem. Os que dormem têm preferência. Quem é que dorme? Aqueles que estão mortos, que estão dormindo no Senhor, não mortos, mas dormindo no Senhor, né? O seu corpo amortecido numa tumba, amortecido numa cova, já desaparecido, só talvez osso, ou talvez poeira, mas conservados em alma e espírito. Nós não vamos na frente dessas pessoas. Esses serão arrebatados primeiro, depois nós, diz o texto, seremos juntamente com eles arrebatados e estaremos sempre com o Senhor. Como isso acontecerá? Ainda tem ali o tempo que isso pode acontecer, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Mas você sabe o que é um abrir e fechar de olhos? Falar nisso? Dá uma piscada aí. Aí. Ó, já deu 2, 3, 4, 5. Ó. Você sabia que nós conseguimos mensurar um abrir e fechar de olhos? A ciência diz que um abrir e fechar de olhos em câmera lenta dá para se mensurar e é por volta de 7 milésimos de segundo. Abrir e fechar o olho dura 7 milésimos de segundo. Em 7 milésimos de segundo, a terra simplesmente se esvaziará. Jesus vem buscar os seus, ressuscitando um monte de pessoas que do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, e nós estamos no século 21 já. Todos eles que morreram em Cristo serão ressurretos. Depois nós, porque eu estou contando que esse arrebatamento acontecerá conosco aqui, nós vivinhos. E o mundo tem por volta de 100 e poucas nações, é algo universal, não é para o universal, é algo universal que conste nos altos. Você entendeu, né? E tudo isso em 7 milésimos de segundo. Eu não sei você, mas aqui está mostrando alguém que está falando de um poder tão extraordinário, meus irmãos, que nós devíamos falar disso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Devíamos falar de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não podemos esquecer nenhum momento disso. Agora, tudo isso que Paulo relata, você olhando assim nas entrelinhas, não, é uma mente aqui, meu Deus, a pessoa que escreveu isso aqui tem uma imaginação surreal. Isso vai acontecer? É coisa de doido, irmão. É de maluco. É de gente pinel. Tá bom, então vamos trocar de texto. Vamos falar de outro texto, mas o mesmo camarada que está falando desse,
lá de Tessalonicenses é o mesmo que está falando desse outro aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. O que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo número 15? Ele fala, os vivos serão transformados. O versículo 50 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele disse, isso vos afirmo, meus irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, olha só, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, essa é a volta de Jesus Cristo, para vir buscar o que há de mais precioso na face dessa terra. O que há de mais precioso na face dessa terra é aquilo para qual os homens brigam, nióbio, petróleo, água, né? Os bens minerais de um planeta, aliás, de um país. Não, nada disso tem preciosidade, tanto quanto a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. O que há de mais precioso na face dessa terra é a igreja de Jesus. Não é o dólar, não é o euro, não é propriedades, não é o carro, não é a Tesla, não é a Petrobras, não é as companhias desse mundo. Aquilo que mais precioso tem sobre essa terra é a igreja de Jesus, indubitavelmente. E você faz parte dela. Amém, queridos? E Jesus Cristo, Ele já orientando os seus discípulos, Ele está dizendo que esse tempo está mais próximo do que eu e você imagina. Mas, pastor, como que eu posso entender que esse tempo está tão próximo assim, como Jesus está dizendo? Vamos lá, meus queridos. Primeiro de tudo, quando Jesus escreve ali, nessa orientação em São Mateus capítulo 24, em Mateus capítulo 24, desculpe, ele dizendo assim, o surgimento de falsos cristos. Irmão, você já analisou o quanto de doutrinas falsas existe? Muitas. Alguns de nós fomos tão enveredados por doutrinas falsas que ela está tão arraigada dentro de nosso viver que não é tão simples achá-la, não. Eu me lembro de uma aula no Rema, irmão, onde o ministro ele ensinava sobre o falso e o verdadeiro. E ele dizia que para estudar o que é falso e verdadeiro, você não precisa estudar o falso. Não há necessidade de você estudar o falso. Mas como que você detecta o falso do verdadeiro? Estudando o verdadeiro. Só se desdobre, se debruce, gaste tempo em estudar o que é verdade. O que é falso, você não precisa estudar. Porque logo de cara, você entende que aquilo é falso. Não há necessidade de você entender como que fulano, beltrano, que faz parte de uma falsa doutrina ou de um ensinamento errôneo, eles agem ou interagem. Você não precisa saber nada disso. Você só precisa saber como que os verdadeiros interagem, como que os verdadeiros procedem, como que os verdadeiros devem caminhar. E isso, irmãos, é um sinal fidedigno da volta de Jesus. Falsas doutrinas. E ela é tão sorrateira. Falsa doutrina é tão sorrateira que se você bobear, ela te engambela, te atropela, te derriba e te destrói. E Jesus foi categórico em falar sobre o surgimento de falsos cristos. Pessoas se intitulando
que elas são Cristos, que ela é a salvação. Mas Jesus Cristo, ele ensinou que ele, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai a não ser por essa porta chamada Jesus. Amém, meus queridos? Primeira situação, surgimento de falsos cristos. Segunda situação, lá em Mateus 24, manifestação da natureza. E você tem visto, principalmente nós do Sudeste, contemplamos isso muito facilmente. Os irmãos nordestinos, que eles sempre falam que aqui em São Paulo acontece 4 climas num dia só. É mesmo, irmã? Olha aí. A mãe de Eva confirmando. 4 estações no mesmo dia. E é engraçado que os irmãos nordestinos, quando vê aqui os 15 graus de São Paulo, às vezes que dá, eles tremem de frio. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o clima está maluco. Está chovendo onde não é para chover. E seca onde é literalmente um lugar seca na Amazônia, por exemplo. Está acontecendo isso. Está acontecendo até mesmo aquilo que a própria palavra de Deus diz como um sinal categórico do fim. O rio Eufrates, um dos 4 rios do Éden, ele seco. Está seco. Para trilhar o caminho, não vou entrar em escatologia não, tá bom? Do anticristo na batalha final chamado a Batalha do Armagedon. E ele já está seco. Muito, mas muito locais com pouquíssima água. E a maioria da sua extensão seca. Manifestação, meus irmãos, da natureza. Outra situação, guerras e rumores de guerras. Nós estamos, eu não sei exatamente quanto tempo, eu acho que já tem para mais de 3 anos, a guerra da Ucrânia. Uns 3 anos, né? Uma guerra sem quê, sem para quê. Uma guerra que está vitimando um monte de pessoas, e uma guerra que aquele camarada que decidiu a guerra, que foi o presidente da Rússia, ele achou que a guerra ia terminar em 15 dias. E ela já está perdurando 3 anos. E ele está ficando numa situação muito crítica. Mas não é só essa guerra, uma guerra que a gente vê no nosso próprio Brasil, guerra do tráfico. Irmãos, eu mesmo estive nesses lugares, como eu falei para você, viajando, e eu fui na Bahia, irmão. Você tem ideia como a Bahia está? É assustador a disputa do tráfico, uma guerra tão terrível que as pessoas não podem tirar foto e fazer nenhum tipo de pose. Se ela, na sua foto, fizer uma pose assim, talvez, a pessoa entende que ela faz parte de um time, de uma facção. Se ela fizer assim, outra facção. Se ela fizer assim, outra facção. Se fizer um risco na sobrancelha, outra facção. E às vezes as pessoas fazem tudo isso sem nem saber o que está fazendo. Irmão, guerra terrível e rumores de guerra. Não só fora do nosso país, mas aqui no nosso próprio país mesmo. Pessoas perdendo a vida, pessoas morrendo, tudo isso, sinal da volta de Cristo. Outro sinal, irmãos, terremotos. Os últimos terremotos que aconteceu na Síria, matou quase 1 milhão de pessoas, ou se não, ultrapassou 1 milhão delas. Amados, outra situação, fomes e pestes. Quantas pessoas têm morrido, irmãos, por fome no mundo?
Talvez você não consiga verificar isso aqui porque você está num centro onde o emprego é farto, onde você consegue se sustentar com o seu trabalho. Mas em muitos lugares, irmãos, pessoas estão morrendo de fome, literalmente. Só come, se tudo der certo, uma refeição no dia. Crianças, irmãos. Outro dia eu estava vendo uma foto triste, uma criancinha debilitada, africana, de cócoras, ali sem conseguir levantar, e mais ao lado dela, assim, um abutre esperando ela morrer. Não sei se você já viu essa foto. Horrível a situação do continente africano, onde nós do continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte, um dos mais ricos, poderemos resolver esse problema no estalar de dedo, mas a política não deixa nós resolvermos. Nós, que eu digo, nós humanos. E a igreja faz o que ela pode, não muito distante daqui, com a própria ministra Sâmia falando, onde ela estava na Bolívia. Irmãos, a Bolívia é um local de extrema pobreza. Eu já estive ali. Pessoas também passam fome naquela localidade. E pasme você, não tão muito distante de nós, não. E se você for no Nordeste, então, irmãos, onde tem pessoas passando literalmente fome. E a fome matando um monte de gente, meus queridos. Por quê? Porque é sinal da vinda de Jesus Cristo. Outro sinal categórico da vinda de Jesus: perseguição ao povo cristão. Não existe um povo mais perseguido do que os cristãos, meus irmãos. No Irã, um pastor foi enforcado porque ele não quis que os filhos aprendessem o Islã. Sentenciaram o homem à morte, ele foi enforcado em praça pública por conta disso. Só porque ele era cristão. Nesse mesmo Irã, existe uma igreja gigantesca, onde ele se reúne dentro de uma caverna. Amados, uma perseguição desenfreada aos cristãos. Nesses lugares onde nós vemos que a lei que impera ali é uma lei anticristã. E no lugar também como o nosso, aqui, nosso Brasil, não fica muito longe também não. As nossas perseguições, há perseguições para o povo de Deus também. Porque nós somos odiados de todas as nações, seja na nação livre, ou seja numa nação que não é livre. Somos perseguidos, meus irmãos. Não pense você que a igreja fez um conchavo, um aperto de mão com as pessoas, e ninguém vai nos perseguir, não. Não estranhe se um belo dia nós estivermos reunidos, e de repente chegar uma pessoa: vocês não podem falar mais de Jesus aí. Não, pastor, isso nunca vai acontecer, eu não sei. Oxalá que não aconteça, mas a gente não sabe, irmãos. De verdade, a gente tem que preparar para o pior mesmo. Não esperando que o pior aconteça, mas estamos preparados. E ninguém vai ficar falando: oh meu Deus, o Senhor nos desamparou. Olha as pessoas tacando pedra nossa aqui, tacando pedra na igreja. Jesus, o Senhor não está vendo isso não? Não, irmão, é perseguição. No primeiro século, os homens apanhavam por Jesus, e eles se sentiam de uma forma prazerosa em fazer a obra de Deus com todo afinco, e apanhando. Eu gosto de um texto entre aspas, porque eles sofreram. Eu gosto assim da conversa entre eles, João e Pedro. Quando eles, diante dos magistrados, dos poderosos da lei, eles foram vítimas ali de maltrato, apanharam,
E eu acho que os dois saíram. Você levou quantos tapas, João? Levei 2. Eu levei 5, rapaz. Sim. Eu levei, foi uns 5 sacolejos lá e os caras me jogaram na parede. Mas glória a Deus, estamos firmes. Estamos falando de Jesus. Os homens não paravam. Um tal de Paulo e Silas, encarcerado no meio do cárcere. Ele foi encarcerado e o carcereiro recebeu ordem de coloque esses homens no meio do cárcere. Eles não podem de jeito, maneira alguma, escapar. Acorrente eles, porque amanhã, ou um pouco mais adiante, nós vamos julgá-los e sentenciá-los. Eles não podem escapar. Diz a Bíblia que à meia-noite aqueles homens começaram, irmãos, o que cada um de nós faria também, não é verdade? Você faria isso? Você faria. Eu vou até parar para beber água. Você faria também. O que, pastor? Cantar? Você também cantaria. Não cantaria, meus irmãos? Acorrentado de pé e mão. E que louvor você cantaria? Fala o louvor. O meu barquinho no meio do mar. Oh, Jesus, eu estou sofrendo tanto. Será que era esse tipo de canção que você... mais massageando o seu ego do que qualquer outra coisa? Eles cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz que os presos ouviam. Amados, é perseguição. Para nós não tem moleza, não. O dia que a coisa ficar mole, boazinha para nós, você pode ficar esperto, irmãos. Nós estamos agradando o diabo. Não é possível. Para nós não pode ter coisa boa, assim, no aspecto das pessoas passarem a mão na nossa cabeça. Mas vocês são tão lindinhos, vocês crentes. Não espere isso dos governos. Não espere isso das pessoas, irmãos. Para a gente é dificuldade mesmo. E nós não vamos parar diante das dificuldades, não, porque nós não estamos ali para servir a homens. Nós estamos ali para servir a Deus. Não é que a gente não espere dias melhores, tempos melhores, sucesso nas nossas empreitadas. Não é isso que eu disse. Mas não espere que as pessoas fiquem te alisando. Ô, Edicácio, vem aqui. Você é cristão, né? Mas eu gosto tanto dos crentes. Vem cá, me dá um abraço. Não vai acontecer isso aí, meus irmãos. Pelo contrário, nós vamos ser rechaçados. Vamos ser ali, muitas das vezes, ridicularizados. Por quê? Porque faz parte, Jesus já nos assegurou isso. Então não fique alegre quando as pessoas estão alegres com você. Esses dias eu estava vendo um meme, muito legal, um cristão. Esses irmãos também tem uns irmãos que têm uma mentalidade fértil. E ele, no meme dele, ele estava dizendo assim: ai meu Deus, que dificuldade, eu pago ou não pago dízimo, pago ou não pago dízimo, pago ou não pago dízimo. E uma outra pessoa do lado dele: rapaz, não paga não. Para que pagar o dízimo? Para que entregar o dízimo? Falava assim, né? Para ele: para que entregar o dízimo? Para com isso. E o outro: rapaz, Jesus não precisa desse seu dinheiro não. Jesus é dono do ouro e da prata. Olha o que o cara falava para ele. Ah, ele é mesmo, né? Dono do ouro e da prata. Ah, é verdade, eu não vou. Esse mês eu não vou dar não. Vou fazer assim, não vou dar não. Aí ele pergunta o nome para o rapaz: como é seu nome mesmo? O cara de Satanás. Irmãos, às vezes nós estamos nos aconselhando com o próprio cão. E não nos posicionamos, simples desse jeito. Ah, eu não vou hoje não. Isso mesmo, não vai não. Você está cansada. Você merece um descanso. Olha. Ah, eu não vou fazer isso. Isso aí, não faz mesmo não. Ah, eu vou falar as verdades para ela. Isso mesmo, fala. Que história é essa? Pessoa pisando em você? Rapaz,
falam as verdades também. Às vezes a gente se aconselha com o próprio diabo, irmãos. E a gente fica ouvindo essas sugestões que vêm. Quer ver uma coisa, irmãos? Não sei se devo falar isso não. Mas eu vou falar assim, eu vou falar assim. Falo porque isso me envolve também. Você sabia que a indústria do entretenimento é uma das mais lucrativas do mundo? E indústrias do entretenimento, nós temos muita coisa, dentre elas, Beto Carreiro, Disney, Hopi Hari, cinema, streaming. Não, pastor, streaming não. Quem de vocês tem Netflix aqui? Levanta a mão aí, irmão, que eu vou revelar, hein? Todo mundo, eu sei que todo mundo tem. Não tem um cristão que não tenha. Mas você tem Globoplay, ou tem outro. Irmão, é impossível, um ou outro talvez. Mas tem outra plataforma. Sim ou não? Não tem Netflix, mas tem outra plataforma. Como chama aquela Amazon Prime? HBO. Disney, irmão, vai falando, fala. Disney Plus. Tudo isso aí é entretenimento. O diabo, ele investe pesado no entretenimento. E muitos desse entretenimento, se você analisar, você faz jus a ele. Não estou dizendo que você não faça. Mas você também precisa entender se esse entretenimento está te segurando, está te amarrando, está te enveredando, está te levando à bancarrota. Quer ver um outro? Vocês têm isso? Redes sociais. Tem um aplicativo agora que eu fiquei sabendo que você não precisa nem pôr o dedo no celular. Você faz assim, ó. E rola os vídeos. Não precisa pôr a mão. Daqui uns dias vai ser um controle pelos olhos, ó. Amados, por isso que é difícil nos dias de hoje uma pessoa entregar a vida para Jesus se ela não for literalmente tocada pelo Espírito Santo a fazer. Entretenimento, irmãos, está enveredando a vida das pessoas de tal forma e tirando-as do foco. Hoje em dia, pasme, Michela, qualquer hora dessa a gente podia fazer um teste desse, né? Os irmãos passar lá na porta, dar uma folha em branco para ele. Fala assim, escreve aí, irmão, o tema da nossa ministração hoje escreve aí o que você sabe de Jesus, no papel. E pasme, a gente pode receber um papel ali em branco de novo. Muitos não vão escrever nada, porque não tem o que escrever. Amados, e se nós formos perguntar assim, escreva o que você sabe sobre o arrebatamento. Veja bem, eu não fiz o rema ainda. Eu não tive essa matéria de escatologia. Ai, meu Deus, essa é muito difícil. Amados, nós estamos num estado tão raso. Quando muito, a gente se aventura a entrar nas águas que vai dar no joelho só.
não mais que isso. Bom, somos desafiados até mais, entra mais, para pelo menos chegar nos lombos, que dirá chegar na região do tórax, do peito, e que dirá perder o contato com o solo, onde Deus tem você, não você tem Ele. Amados, isso choca, né? Dentre outras situações, amados, uma das mais severas, não é só sobre a perseguição ao povo cristão, a multiplicação do mal. Quando eu falo mal, eu estou falando da iniquidade, fazendo com que o amor de muitos se esfrie, ou seja, um esfriamento generalizado. Olha só, hoje em dia, até a conduta de falar que pecado é pecado, a gente já está até mudando. Não vamos falar que é pecado, não. Foi um erro de percurso. Não é pecado, um erro de percurso. Não fala que é pecado. Hoje em dia não fala mais que o cara desviou. Não, ele deu uma parada, ele não está desviado, não. Está desviado, sim. Às vezes a gente fica com 9 horas, com cerimônias para falar algo que é verdade. A pessoa abandonou, conforme Paulo ele dizia, quando ele estava preso, a Timóteo, olha, todos me abandonaram. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Demas amou o presente século e me abandonou. E o que nós mais vemos hoje, irmãos, são cristãos abandonando a fé, em nome até mesmo de congregar via celular, plataforma, streaming. É importante nós pregarmos via essas plataformas? Mas nós nunca podemos substituir a unção coletiva por ela. Unção coletiva é uma coisa. Ouvir a plataforma porque você não pôde vir ao culto ou está num local distante, ou nós estamos alcançando outras pessoas, é uma outra situação. Mas hoje em dia, até mesmo na igreja do meu filho, lá no Canadá, irmãos, eu fico assustado. Às vezes, aquele cafezinho que nós temos ali é um cafezinho maravilhoso, amém, glória a Deus, que você toma um cafezinho na hora que você chega. Alguns irmãos estão com um pouco meio de sono, vai e toma lá durante o culto, e não tem problema quanto a isso. Mas na igreja dele lá, existe uma lanchonete e um telão, que é na parte do subsolo da igreja. Os caras não se dão nem ao trabalho de ir ao culto, irmãos. Eles ficam ali, ó, tomando café, e é isso aí, pastora, prega aí que eu estou ouvindo daqui. Irmão, que frieza é essa? Meu Jesus! Esse é um dos maiores termômetros da volta de Jesus, o esfriamento generalizado dos crentes. E é uma verdade literal, e que a gente não consegue fugir dela. Olha que Jesus pode voltar essa noite, hein? E ele voltar, você vai junto? Amém. Domingo tem conta aí para aqueles irmãos que não foram. Eu ouvi uma ministração muito interessante. O pastor ele falando sobre o arrebatamento, que vai ser tão surpreendente, mas tão surpreendente, que você que foi arrebatado, eu que fui arrebatado, que seremos arrebatados, nós vamos ficar surpresos em ver pessoas que jamais a gente
esperaria que ela estivesse lá. E por outra situação, não vamos ver pessoas que nós garantiríamos. Colocaríamos as duas mãos, os dois pés, a cabeça, o corpo, ou seja, pulava na fogueira. Não, esse irmão está aí. E a gente procurando, rapaz, mas não está não, hein? Meu Deus, ele não veio. Meu pai, não veio mesmo. Vai ser surpreendente, irmãos. Surpreendente. Amém, queridos? Mas eu sei que vocês estão meditando, imaginando, pensando. Continuem pensando. Faz parte. Vocês devem pensar. Mas só não faça aquilo que Pedro orientou, que as pessoas poderiam fazer. Achar que a volta de Cristo é uma balela, é tardia. Não, não vai acontecer não. Da mesma forma onde Noé estava labutando, trabalhando, e 120 anos de trabalho árduo. E ele apregoando, as pessoas perguntando, o que você está fazendo, Noé? Uma arca. Por que você está fazendo essa arca, Noé? Porque vai cair água. Mas da onde? Do céu. As pessoas não sabiam que era chuva, não existia chuva. A chuva passou a existir depois do dilúvio. A Bíblia diz que a terra era regada por um vapor que subia da própria terra e regava ela. Não existia chuva. Não é porque você não está vendo que não vai existir, que não vai acontecer. Quando nós falamos dos 7 milésimos de segundo e as pessoas olham, você tem uma mente fértil demais. Que filme foi esse que você viu mesmo? Esse ganhou quantos Oscar? É verdade isso mesmo? As pessoas desdenham da gente, irmãos. Quando a gente começa a discorrer sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, as pessoas riem da nossa cara. Mas não tem problema. Pode rir. Faça o que você quiser. Não tem problema. Só entenda o seguinte, meu amigo. Não tenha a volta de Cristo por tardia. Não vai acontecer. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, nós seremos arrebatados e estaremos sempre com o Senhor. Tem duas situações, irmãos, que podem nos surpreender e por certo surpreenderá muita gente. Ou acontecerá, seremos retirados dessa terra via arrebatamento, ou seremos tirados dessa terra via ao nosso último dia de existência. Ou seja, morte. Das duas vias acontecerá com a gente. Eu, de verdade, espero no arrebatamento. Eu não gostaria de morrer e ficar sendo velado dentro de um caixão, não. Acho que vocês iam ficar muito tristes. Ainda sabendo que eu fui para um bom lugar. Que Deus o tenha, né? Com aquela fala, que Deus o tenha. Não, irmão, eu quero ir junto com vocês, arrebatado. A gente desaparecer. Né? Vi uns camaradas da Rede Globo fazer umas reportagens. Olha, aqui também tinha uma igreja. Aqui parece-me que tinha por volta de umas 120 pessoas que se reuniam de quinta e de domingo. Sumiu todo mundo. Não tem mais ninguém. Olha aqui, eles não vieram na quinta-feira aqui e provavelmente não virão no sábado e no domingo, que estava agendado um culto para esse dia. Mas possa ser que de repente alguém apareça aí, chorando. Oi, você era das... eu era. E você não foi? Eu não fui. Por quê? Porque era desobediente. Por quê? Porque eu não acreditava muito na palavra. Chora. Eu não vou ser essa pessoa. Porque, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido e por esses 40 anos com quem eu tenho andado.
Tem deslizes? Sim, como qualquer cristão. Perseguições? Sim, como qualquer cristão. Investida do inferno contra mim? Sim, como qualquer cristão. Mas eu creio na volta do meu Senhor. No dia glorioso do arrebatamento. No dia glorioso onde Ele chamará o meu nome. Amém, queridos? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Talvez você esperava uma ministração diferente. Cadeira voando. Não tem cadeira voando. Tem a nossa mentalidade com relação a isso. E eu orientaria você, viu, querido? Leia um pouco sobre esse episódio. Irmãos, é glorioso. Ouça algumas ministrações sobre isso. Se eu fosse você, se eu fosse você, só um spoilerzinho aqui. Eu vi alguma ministração, algum escrito. O Ministério de Música, por gentileza, pode vir aqui, enquanto eu concluo. Se eu fosse você, eu estudaria, por exemplo, sobre Apocalipse capítulo 6. Pastor, Apocalipse capítulo 6 o que fala lá? Sobre 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Todos eles têm uma simbologia. E literalmente o cavalgar desses cavalos já está acontecendo. Pessoas morrendo por fome, por pestes, por guerras. E o cavalgar do anticristo cada vez mais apresentável para todos nós, queridos. É algo de você pensar. Em quem você entregou a sua vida. A quem você entregou a sua vida. Inclina a sua cabeça, por favor.